Chegamos, senhoras e senhores, está no ar o nosso painel, isto é, gente, bomba, onda de demissão na Globo de novo. Será que vem aí com a chegada do novo chefão e algumas mudanças envolvendo grandes apresentadores? Inclusive, a gente vai falar da história da Eliana, do Tadeu Schmidt. Eu tô com algumas informações aqui de bastidor que eu quero compartilhar com vocês. E olha, ao meu lado, sempre é uma alegria no nosso painel. Letícia Sena, Oi, tudo bem, Lê? tudo bem e você, Matheus? Tô ótimo. Fim de semana foi animado? Foi animado. Foi? Muita coisa aconteceu. Você acompanhou a Lady Gaga? Tudo, Lady Gaga, casamento, Inclusive, você me tudo. trouxe um dado impressionante que eu fiquei... Olha, essa história da Lady Gaga ainda, pra mim, tem que ser estudada. Depois desses Rendeu. números, olha, inclusive tem famoso que tá com problema, né? Por conta de ter ido lá no show. Tá com problema, uma famosa passou mal no show. Emoção demais de Lady Gaga. Lady Gaga, né, gente? Vocês gostaram? Coloquem aí nos comentários, quero saber quem acompanhou. A gente vai começar, inclusive a gente vai falar também sobre uma história de um problema que a Record tá enfrentando e parece que esse fim de semana... Bem, eu não conversei ainda com a minha fonte hoje, mas ontem à noite uma pessoa de lá me falou, olha, é um problema e esse problema só foi confirmado hoje. Hoje. No caso, ontem, domingo. E foi confirmado porque havia uma aposta muito grande lá dentro da Record para resolver um problema que eles já tinham identificado. Não sei se você sabe. E não resolveu. E agora, a bomba tá na mão da direção, que vai ter que tomar uma providência para reagir e ver se fez sentido o investimento que foi feito. Vou te contar os detalhes já já. Vamos falar de novidades. Tem um moço, eu falo o nome errado, gente, do moço, ele é chique, né? Schroeder? Schroeder. Ah, Schroeder. então desculpe, Schroeder, porque eu falei Schroeder, já falei A algumas gente vezes. se atropela. O que importa é que a gente sabe que a volta do chefão, que é competente, para ajudar em novas decisões na TV Globo. Seja para contratar, seja para demitir, seja para descontinuar projetos, seja para investir de novo. Eu tenho uma aposta minha, que não é a apuração, mas com meu achismo, com os meus botões ligados, por tudo que eu ouvi ontem com a minha fonte, eu acho que tem gente que tem que agora ficar de olho no que vai acontecer nos próximos dias. Anotem. Acho que tem mudanças grandes vindo aí. Porque o nome desse apresentador não foi citado na minha apuração. Mas o programa que ele faz, sim. Então, eu acho que quem chega querendo mostrar serviço e competência não falta ao Schroeder. É Schroeder mesmo? Schroeder. Não falta competência, né? E aí ele vai querer mexer. Daqui a pouquinho eu falo, mas antes, deixa eu contextualizar vocês. A gente contou hoje na coluna, tá disponível no site lá, no site Isto É, coluna Matheus Baldi, o terror, o medo e a pressão que existe já com a volta de Schroeder à TV Globo. Ele estava há 4 anos longe do canal e a volta dele como consultor, ele agora começa a dar opiniões. Ele tem muita experiência, muitas pessoas elogiam pela capacidade macro dele de olhar para o jornalismo, para o entretenimento, para a dramaturgia, para o esporte. Ele começou na TV Globo nos anos 80, mais precisamente pelo que eu soube, em 82. São muitos anos de televisão, um dos maiores conselheiros, quando o assunto é TV brasileira, é um dos principais nomes. E não à toa, hoje ele está no conselho para ser consultado pelo competente Amaury Soares, que tem na mão a missão de fazer a TV se reinventar no momento em que o audiovisual tem o desafio de enfrentar os streamings, de fazer o próprio Globoplay crescer. O Globoplay... Por que eu travo sempre que eu vou falar Globoplay? Globoplay, fala rápido. Gente, Globoplay. Globoplay, foi. Mas é verdade, ele tem essa missão que é um desafio, que é fazer faturar, dar lucro e ainda assim fazer grandes produções. Então, eu queria entender. Lê, o que você achou dessa volta do Schroeder? Você acha que, de fato, tem gente falando assim, será que ele vai poder mandar em alguma coisa? Porque ele é só conselheiro. Mas conselheiro é contratado para aconselhar e ser ouvido por quem tá lá. E não é demérito, na minha opinião, nenhuma para Amaury, que tá brilhantemente fazendo o trabalho dele, mas com um olhar muito mais na inovação, novas linguagens. Na minha opinião, pegar alguém que já tem bagagem, experiência, anos
à frente, ele foi durante muito tempo CEO da TV Globo número 1. Hoje é o Maurício Soares. Eu acho que, como diz o ditado, bom filho a casa torna. Então, durante todos esses anos, ele fez um grande trabalho na TV Globo. E a volta dele, eu acho que é muito isso, como o SBT mesmo, para resgatar a Globo, a essência da Globo. Porque a Globo é a número 1 de audiência, mas a gente sabe que os números apresentaram uma queda, enfim, de audiência em alguns momentos, né? Mas continua sendo a número 1. Então, acho que essa volta, eu acho que vai ser uma dupla, né? Com a Mauri, para alavancar e ter os resultados que a emissora precisa. Eu acho que vai ser uma boa. Para algumas pessoas, né? Para outras, a gente não sabe. Agora, o que a gente contou em primeira mão, então já vou contando aqui para vocês com a exclusividade que minha fonte me contou, desde o momento que Schroeder foi anunciado, então já anota o que eu tô contando aqui para vocês. Anunciou, Schroeder tá de volta à Globo. Onda de demissão, medo, pavor, teve isso também. Mas o WhatsApp dele não parou. Gente tentando ligar. Sabe aquele, oi sumido. Oi sumido, oi chefe. Gente que não lembrava. Bem-vindo de volta. Já trabalhamos juntos, lembra? Olha, teve textão, desabafo. Olha, depois que você saiu, muita coisa mudou. Teve. Teve gente pedindo pra fazer teste de novela. Oportunidade de apresentador que tá na geladeira. Aí que tá. Ele não tá tendo paz desde a hora... Paz no sentido do telefone, tá, gente? Gente assistindo pra ter ligação. Agora, é aquela história... As pessoas também só estão tentando ter um espaço para voltar à emissora. Teve gente que perdeu o contrato, tem gente que está com o contrato quando está trabalhando. E aí, me falaram que poucas mensagens foram lidas, algumas com aquela reação de emoji, uma reação breve, manda ali uma palavrinha ou outra. Teve gente que nem mensagem ele conseguiu abrir, tamanho volume de demanda que ele teve ali. Agora, eu fico imaginando, né? Que difícil é para quem... não teve algum problema com ele, né? Porque esse mundo não gira, ele capota. Capota. Então a gente, é aquela coisa, se dá bem com as pessoas, fazer ali Será que tem gente que tá com medo? Que tá no olho do furacão? Eu acho que tem. Mas eu não vou antecipar ainda, porque essa história eu não apurei ainda. Mas tem gente que já teve problema com Schroeder e agora tá aí comigo. Você acha que ele pode resgatar alguém, assim, que foi da Globo, que fez um sucesso e as pessoas querem de volta? Por exemplo, eu, como telespectadora, não só como jornalista, eu adoraria ter a Angélica de volta pelo resultado do videogame em comemoração 60 anos da Globo. As pessoas pedem muito a volta dela. Eu acho que seria um nome legal. Eu acho que é bom, Lê. Eu acho que você levanta uma pauta, inclusive, interessante pra gente conversar. E se ouvir, gente, até vocês podem comentar, curtir, se inscrever aqui no canal, é muito importante. Quer saber a opinião de vocês? É assim, na minha opinião, o que fazer com a Eliana na Globo que tá apagadinha? Fátima Bernardes tá fora do ar. E a Angélica? Cadê a Angélica, que tem talento? O Schroeder chegou agora e as pessoas estão falando, mas vai ter mais demissão ou vai ter mais contratação? Quem ele vai trazer de volta? Então, um ponto, na minha opinião, é missão dada para ele de ajudar o Amaury Soares, que é competente sim, tá fazendo uma transição pro digital super interessante. O Globoplay vem crescendo, ele vem mudando ali alguns processos internos que talvez o efeito só vai ser percebido não só em audiência, mas em faturamento, em resultado, daqui a alguns meses ou anos, é o que minha fonte me falou. Essa chegada é mais sobre juntar a capacidade de olhar lá para frente que o Amaury tem, com a experiência e a bagagem de um diretor, um grande nome como o Schroeder, que começou nos anos 80 na TV Globo, para falar, a gente vai juntar a experiência com a novidade. A gente vai colocar aqui uma forma de valorizar e reconhecer a nossa trajetória. E eu acho que vai dar muito certo, porque tem muita gente de fora que não deveria ter saído da TV Globo. Não, mas naquele momento foi necessário. E tá tudo bem ser recontratado. Se for legal para todos os lados, como eu disse, o telefone de Schroeder, desde que ele foi anunciado, não para de receber mensagem de WhatsApp, gente pedindo para ser recontratado, é diretor, é produtor, é apresentador, é ator pedindo para fazer teste. Tem que ter paciência agora, Schroeder. Se voltou é porque é competente e bom. Se voltou é porque também o Amaury entendeu que é melhor jogar junto, é uma parceria, não tem que ter disputa. E me falaram que as expectativas são as melhores. E eu espero que dê para resolver alguns problemas que a gente viu acontecendo, porque o mercado mudou, a televisão está mudando. E a gente que gosta, eu sou fã da TV Globo, admirador do trabalho, não acerta sempre, mas que a gente sabe que é uma potência, Então, na minha opinião, só tende a dar bons frutos esse resultado. De quem mais você sente falta? Deixa eu pensar. Bom, a Angélica é meu número 1, eu acho que é o carisma, enfim, o profissionalismo. Eu preciso dar uma resgatada, assim, agora. Porque tanta gente saiu com essa mudança de contrato que a gente até esquece, né? Você tem alguém assim em mente?
Olha, que saiu sabe e... quem eu acho? Eu tenho essa sensação de que não vai acontecer, mas eu gosto muito do Márcio Garcia. Ah, também. Eu gosto do Márcio Garcia, acho que o fim do contrato dele com a TV Globo foi necessário ali naquele momento, porque estava sem projeto, mas eu acho que ele é um apresentador que poderia estar hoje num projeto na televisão brasileira, não sei se na Globo, mas ele merece um espaço na televisão. Eu sinto muito pela Fátima, assim. Eu sinto muito pela Fátima Bernardes estar fora do ar e não ter conseguido ainda emplacar um projeto dela com aquela inovação que ela prometia tanto fazer depois do encontro. Eu acho a Fátima competente, inteligente, jovem, porque a gente sabe que para a mulher a televisão às vezes é bem cruel. Graças a Deus que essa história do etarismo está melhorando, mas eu escuto algumas pessoas que me ajudam com as informações, algumas fontes lá da Globo, achando que a Fátima talvez já esteja velha para assumir alguns projetos, e eu acho isso uma pena. Sinto que ela tem vontade, mas o desafio é qual o formato que vão dar para ela. Então eu acho que está na mão dela agora também estudar melhor e convencer o Schroeder, porque o Schroeder sabe quem é a Fátima. Eles já trabalharam juntos nela na época do jornalismo, na época que ela estava ali no encontro. Ele sabe que competência não falta. Agora a questão é convencer que tem força comercial, que o público vai gostar, que vai ter força também na internet, porque a minha impressão é que não só no caso da Fátima, mas eu vejo alguns apresentadores e apresentadoras em outros canais que não tem a ver, aí me desculpa, não é sobre idade, é sobre ter parado no tempo, não ter evoluído, não ter acompanhado as novas linguagens. E isso, de fato, a TV Globo claramente já demonstrou que não vai tolerar. Ela quer novidade, ela quer frescor. São 60 anos de história bem vivida. Respeitem a minha história. Exato. Então eu acho que essa parceria Schroeder e a Mauri é para trazer isso, experiência com novidade. Eu acho que é um único objetivo final, né? Então, a união deles é um objetivo final de alavancar ainda mais a Rede Globo, que é o número 1 de emissoras. Agora, daqui a pouquinho a gente vai falar de Lady Gaga. Eu quero uma opinião sua, porque eu vou ter que puxar esse assunto, eu vou ter que parar na Eliana, gente. Sabe a opinião de vocês aí. Eu acho que não dá pra gente não falar dessa história da Eliana. Enfim. A Eliana tá apagada na Globo. Vai fazer um ano, né? Dia 1º de junho, que ela foi pra Globo. Um ano já? Um ano. Então. E aí, eu até fiz uma anotação aqui. E eu vou te... Você assistiu o Troféu Imprensa? Assisti. Você viu que a Patrícia ganhou o Troféu Imprensa, né? Melhor apresentadora e tal. Não só ela, né? O SBT inteiro. Tá tendo um... Você achou que virou uma coisa meio... Virou quase os melhores do ano do Domingão, né? Tipo teve assim, meme nas redes sociais falando não é troféu imprensa, é troféu empresa devido só o SBT, a maioria dos veículos, apresentadores da casa ter ganho, né? O pessoal tá achando uma marmelada ali. Isso internautas, tá, gente? Não é a gente aqui, é internautas comentando, enfim, reagindo ao troféu imprensa que é o primeiro troféu imprensa sem o Silvio, né? E aí que tá. Eu vou levantar um ponto aqui, quero saber a sua opinião. A Patrícia Bravanel levou uma vantagem aí. Por quê? Vê se você concorda. Se não concordar, até bom. Que você também que está assistindo, comente. A gente aqui, o painel é isso. A gente abre os assuntos no nosso painel para debater. A Eliana apagada na Globo beneficia a Patrícia Bravanel. Para mim é muito claro, porque a Patrícia está ganhando uma posição. Você vê o reconhecimento ali no Troféu Imprensa, é a humildade dela reconhecer que muito do que ela colhe hoje, sim, foi o Silvio Santos, o pai, que deixou ali como legado, mas que ela também teve coragem de assumir competência, porque quando a Patrícia começou, ela era bem fraca, e hoje se tornou uma comunicadora com excelência, porque foi uma pessoa que se dedicou. Talento, tinha ali alguma coisa bruta, era uma pedra bruta, mas você chegar no nível que ela chegou hoje, de comandar o programa Silvio Santos com tamanha capacidade, isso é para poucas pessoas. Agora, eu vou fazer um adendo. No meio do caminho, tinha sim uma Eliana, que é competentíssima, que é amada também, como a Patrícia, pelo público. Só que a Eliana perdeu espaço ao ir para a Globo. E nesse primeiro ano, não é possível que a Globo vai deixar só a Eliana ser uma apresentadora de um formato requentado como o The Masked, que vai deixar ela sentada ali no Saia Justa, que é um programa interessante, mas que nos últimos anos foi perdendo sua relevância, sim. Aquele sofá do Saia Justa é pequeno para a Eliana, e a Eliana é muito maior. E ao deixar de ter o seu próprio formato aos domingos, na minha opinião, o caminho está livre. O legado está deixado
justamente para ter uma estrela, uma única mulher aos domingos, que se chama Patrícia Abravanel. Então, me desculpa, pode não ser culpa da Eliana, pode não ser culpa totalmente da direção da TV Globo, que tem um problema aí de ajustar a grade, mas tirar a Eliana dos domingos e não dar um projeto para ela, porque ela pode também não querer mais os domingos, vai ser à noite, mas que seja algo do tamanho dela, porque nesse momento é da Patrícia Abravanel, sim, esse destaque. E, na minha opinião, os próximos prêmios de alguém que vem enfrentando uma concorrência pesadíssima aos domingos e dando conta do recado. Entende? Então, para mim, a Eliana acabou ajudando a Patrícia Abravanel ao tomar a decisão de deixar o SBT e ir para a Globo. E vocês, o que vocês acham? Eu acredito mesmo, ela foi sendo lapidada pelo Silvio, né? Enfim, ela começou muito crua, a maioria das pessoas começam, e hoje ela é uma grande apresentadora. Mas eu acho que na questão da Eliana, eu acho que teve logo no começo da contratação, esses dois formatos ia ficar pra ela, pro público se familiarizar com ela na Globo. Mas já um ano, né? Agora, dia 1º de junho, faz um ano que ela foi pra Globo. E eu acho que é isso, eu acho que tá perdendo aquela essência, cadê a Eliana mais presente, né? Eu acho que é exatamente isso, assim. Porque um formato legal, um negócio que a gente fala assim, nossa, que delícia, é a Eliana ganhando o que merece, porque ela é grande. E ela sempre foi as rainhas dos domingos, né? Competia com Faro, enfim, sempre ganhava na liderança. E eu acho que ela vem de um legado que ela foi a primeira mulher a, de fato, se consolidar os domingos. Ela a ser uma audiência perigosa para as concorrentes. Então, assim, eu acho que abrir mão desse legado, tá tudo bem. Acho que ninguém tem que fazer tudo a vida inteira. Mas tem que ser para um projeto, então, que tenha ali algo novo, algo gostoso, algo interessante. Essa é a minha opinião. Agora, não podemos também deixar... O que você achou ali? Eu vi o troféu imprensa, você falou que o pessoal comentou. Ficou um pouco dentro mesmo da bolha, né? Eu acho que ficou, ganhou o programa jornalístico do César Filho como jornalista, o Fofocalizando como programa. Foi a maioria ali da casa mesmo. Eu acho que por ser o primeiro, a gente sente falta, óbvio, do Silvio, do carisma do Silvio. Mas, enfim, a Angélica recebeu uma linda homenagem pelo tempo que ela passou no SBT. Eu acho que foi válido e foi legal, a gente falando dela, né, de voltar pra Globo, enfim. Acho que foi bacana. A minha sensação é que tinha uma isenção maior, acho que o Silvio prezava, mas ao mesmo tempo, como foi o primeiro ano pós-Silvio, eles vão aprender a criar um caminho para não deixar se tornar troféu imprensa SBT. Troféu empresa, né? Troféu empresa. Troféu empresa, eu acho que é. E a avaliar mesmo que o público recebeu, né, desse troféu, pra ir lapidando realmente os próximos anos e deixar uma coisa ali como sempre, a essência, né? Eu tô recebendo aqui uma informação e a gente, vou compartilhando com vocês, se eu só tô confirmando aqui. Você tá apurando ao vivo, olha isso, é jornalismo. Gente, é bom assim. A gente vai tentando informações em tempo real. Mas deixa eu entender com a Letícia Sena também um ponto que é o Jornal Nacional perder pro SBT Brasil no troféu imprensa. Então. O que você achou? Gente, a gente sabe, né, que a Globo é a número 1 de audiência das emissoras. E eu achei... Todo mundo achou meio esquisito, né? Jornal Nacional perder pro... Você achou? O que você achou dos jurados esse ano? Que sempre teve o... Eu acho que teve gente legal e teve Nelson gente que não... Rubens, sempre teve. Eu achei que foi menor, a potência é menor. Acho que tem que se reinventar, tá? Mas eu senti falta. Acho que alguns nomes fizeram falta. Acho que eu tenho uma sensação de fazer o novo, por isso acho que eu sou tolerante com a Daniela Beirute, com a direção. Fazer o novo, até com o próprio Amaury, que a gente está comentando, é difícil, né? Se você sair de um lugar de conforto. Eu só acho que tem que pesar um pouco, porque, assim, tem algumas coisas que são primordiais em um prêmio, como o troféu imprensa. Ali, eu não sei. Eu fiquei sentido porque perdeu o peso, na minha opinião, por conta de alguns nomes. Mas aí, assim... Eu acho que para os próximos anos, acho que vai ter umas mudanças, assim. Tomara. Eu só queria pontuar o seguinte, o Jornal Nacional perdeu o troféu imprensa pro SBT Brasil, gente... Não dá. Não dá por várias questões, mas eu vou ser mais direto. Que o César Filho é competente, a gente nunca vai negar. Que ele conseguiu trazer um novo jeito de fazer jornalismo no horário nobre, ele conseguiu, de um jeito mais descolado, menos aquela coisa padrão, né? Aquela coisa engessada. Agora, isso é algo que a gente talvez vai ver frutos com
os próximos anos, mostrando que o brasileiro está se informando de uma forma diferente. Agora, não dá pra gente desconsiderar as coberturas internacionais brilhantes que o Jornal Nacional faz, as coberturas de tragédia que a equipe do JN faz e fez nesses últimos tempos, com um brilho que só o JN tem. O Jornal da Record é muito bem feito, é muito bom, mas também fica aquém do Jornal Nacional. Então, eu acho que o grande problema do Troféu Imprensa, ao dar o prêmio para o SBT Brasil, é também já premiar aquele que está no caminho de ser, sim, merecedor de fato. Entenda, poderia ser um incentivo elogiar o trabalho, como estou fazendo aqui ao César Filho, que com sua equipe vem mandando muito bem. Mas ainda não é digno do Troféu Imprensa, não é digno de vencer um jornal nacional. Falta ainda robustez ao jornal do SBT Brasil para ganhar esse prêmio, se comparado a um grande jornal como o Nacional. William Bonner e Renata Vasconcelos, com toda a equipe de produção, fazem ainda, na minha opinião, o melhor telejornal da televisão brasileira. E isso é claro e evidente, na minha opinião. O que não tira da capacidade de César Filho ser reconhecido também como um grande nome, como um grande âncora, assim como o César Tralli também vem se destacando. Mas eu acho que a gente está falando mais de futuro do que de presente. Exatamente. Concordo com tudo. Eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei bem chateado de achar que o prêmio foi entregue como corporativismo, na minha opinião. Acha? Eu acho que a galera votou. Eu acho que há um desconforto em votar em pessoas fora do SBT. É uma boa. Sabe? E ali, eu achei também desnecessário colocar os contratados da emissora também ali. Como jurado? Não, como jurado é porque o Léo Dias o Léo Dias tá. é uma referência no Jornal de Celebridades. Mas Felipe Campos também estava no jurado. O Felipe, mas aí Aí, vamos falar dos contratados que estavam lá. O pessoal que é funcionário tava lá, os artistas do elenco. É meio que, sabe? Não sei, gente. Eu acho que dá uma troféu, mudada. É um prêmio, não sei, eu não gosto muito disso. Poderia tirar, eu acho, que o elenco. Eu acho que as próximas eles vão dar uma... O elenco, vou ficar depois, ter uma confraternização. Mas ali na hora eu não achei legal a ideia, não. Eu não gostei. Não achei que foi de bom tom, não. Vamos lá, vamos falar da Lady, da sua amiga Lady Gaga? Vamos falar da Lady Gaga, gente. O que foi aquele show? Você assistiu o show da Lady Gaga? Eu vi só os cortes na internet, eu não estava em casa no momento, mas eu adorei tudo que vi, fiquei na internet acompanhando. Gente, foi um espetáculo o show da Lady Gaga, assim. De audiência, repercussão nas redes sociais, na imprensa internacional repercutiu muito. O maior show, né, da carreira dela. E ela muito emocionada, enfim, acho que após 10 anos ela voltar aqui pro Brasil e fazer um espetáculo como esse, eu acho que foi muito bacana. E foi até comparada, né? Teve uma comparação ali da Madonna, que teve um público, não foi tão elogiado, teve muitas críticas na época. E é isso, acho que... Você quer saber os valores? Então, os números são altos, né? Os números são altos. Conta os números de Lady Gaga. Gente, segundo a coluna da F5 do Gabriel Wacker, quanto que você acha que a Globo faturou com o show da Lady Gaga? Chuta, assim. Só pra gente ver se você 15 acerta. milhões. Mais. De anúncio? Sei lá, 20, 30? Mais? Mais. Gente, como que isso dá dinheiro assim? Meu Deus. Ao todo, 47 milhões de arrecadações publicitárias. O show da Lady Gaga. Na Globo. Uau. Que teve marcas como Tricemê, Guaraná Antártica. A Corona fez uma ação com a... Corona. Até na novela, em Vale Tudo, eu vi. Teve vários famosos, né? Fecharam VIPs, enfim. Teve junto com a Maria de Fátima, exatamente. Falando que ia e tal. Caramba. 47 milhões. Gente, é muito dinheiro. É muita grana. E aí ficou, né? A gente tava até comentando que o tanto de público... Pra uma noite, assim. Pra uma noite. E foi mais de 2 milhões de pessoas, né? Da Madonna até teve menos. Então teve essa comparação muito. O que você acha dessa comparação? Eu acho que é normal, porque você vai olhar pro número, porque você teve um investimento. A Madonna dizem que fatura 300 milhões de movimentação, né? Financeira para a economia do governo, segundo os dados do governo do estado. Lady Gaga, 600 milhões. A Lady Gaga praticamente dobrou esse faturamento. Claro, gente, que quando fala esse número, é um número macro. Então, você não está apurando lucro, você está apurando o quanto movimentou financeiramente, né? Transações econômicas. Mas imagina só, a Madonna... Você trouxe esse dado.
O da Madonna foi do 60 Portal... milhões pra fazer. Do Portal Então, Exame, foi exatamente isso, no ano passado. Gasta-se 60 milhões pra fazer o show da Madonna e fatura 300 milhões, né? Em movimentação bancária, né? A gente tá falando de lucro. Gasta-se 92 milhões pra fazer Lady Gaga, pra produzir, e movimenta 600 milhões. Então, me parece um bom negócio interessante. Incentiva o turismo, entretenimento. Exato. Você tem marcas ali participando, você tem a própria TV Globo fazendo a transmissão e faturando, né? Então, e obviamente, mas por que a gente não ganha nada com a Globo? Não, gente. De alguma forma, a gente tá levando acesso à cultura para pessoas que não tiveram oportunidade de estar ali assistindo o show presencial através da televisão, né? Então, assim, eu acho que é democratizar também o acesso à cultura, expandindo as fronteiras. Eu acho que também a transmissão na internet, enfim, tudo isso é muito importante. Eu sou um cara que acredita muito no incentivo à cultura. A única coisa que eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado é de não deixar isso preso à questão política, né? Que bom que o Eduardo Paes foi o idealizador, mas tomara que isso continue nos próximos governos, que os outros políticos incentivem, porque, assim, não é do Eduardo Paes, é do Brasil, é do Rio de Janeiro, é dos brasileiros, sabe? Vamos tornar isso um pouco mais legal, mais leve, porque senão a coisa fica muito chata, fica muito política, fica parecendo que quem vai no show ou apoia tá defendendo um lado ou outro. A gente tem que olhar para a nossa economia, movimentar, trazer o Brasil para os holofotes, porque a imprensa internacional repercutiu bastante o show também. Foi bem positivo pra gente, né? Então, eu achei bem positivo. Você estava comentando que a famosa lá passou mal. Teve uma famosa, a ex-BBB Juliette, passou mal. Ela teve uma crise de ansiedade no show da Lady Gaga. Não é a primeira vez, ela já teve outras crises de ansiedade. E ela falou assim, tive algumas vezes, antes e depois do BBB. Eu fiquei sufocada e faltando ar. Quando entendi que estava tendo isso, fiquei mais desesperada ainda. Porque entendi que estava em público. E aí, até procurei um especialista depois no site da Isto É, vai estar tudo certinho, para falar, né, o que fazer, enfim, por que dá essa crise, se é a quantidade de pessoas, enfim, o que passou para ela ter essa crise de ansiedade que eu já tive, é horrível, uma dor no peito, enfim, não sei se você já teve também. Eu já tive ansiedade, mas eu não chegou nesse nível, assim, mas eu fico imaginando que... Óbvio que é triste, é chato, mas eu acho que mostra que é humano, né? É o que eu sempre falo, gente, é ser humano. Exato. E compartilhar, isso é muito legal, é humano, né? A pessoa é artista, é milionária, é vencedora do BBB. Também tem crises, porque tem tantas questões emocionais envolvidas aí. Obviamente ela vai ter o acompanhamento. Agora, quem também não parece que teve dor de cabeça aí foi o Eliezer, né? Ele que se batizou recentemente, né, na igreja evangélica. Ele foi criticado por ter ido, ele foi convidado por uma marca, acho que foi até a Corona, que, se eu não me engano, que convidou alguns famosos, enfim, ele tava lá, ele registrou nos stories do Instagram o show e ele foi criticado por ele ter se batizado recentemente. Ele foi sozinho, sem a Vitube, a mulher dele, a Vitube, ficou em casa com as crianças. E ele foi muito criticado. Como assim? O que um crente está fazendo no show da Lady Gaga? Ele foi muito detonado. Mas qual é a sua leitura, assim, Lê? O que você acha dessa história da internet? Assim, eu vou te levantar dois lados, que foi o que eu até pontuei hoje nas minhas redes mais cedo. Eu, de fato, não concordo com essas pessoas que são vigilantes da fé alheia. Mas muita gente argumenta, da mesma fonte não se jorra dois tipos de água. Essas teorias. E, ao mesmo tempo, a única questão, e eu não tenho propriedade, Lê, pra colocar o Eliezer nesse bolo, tá? Então, não estou dizendo que foi o caso do Eliezer, mas talvez o que eu vi 2 ou 3 comentários no meu post de pessoas falando que tem gente que se apropria da ideia de que é um influenciador religioso para faturar com o dinheiro que vem desse público religioso, mas está lá vivendo a vida de quem não é religioso, que não é daquela religião. Aí é uma outra discussão. Aí eu até entendo que, assim, se essa pessoa tá te pedindo para comprar algo, você tá sentindo benefícios de patrocínio, etc., com base na religiosidade, aí acho que vocês podem conversar à parte com essa pessoa. A única coisa que eu acho inaceitável é ter juiz e fiscal de fé alheia. Que é assim, você falou que Deus tá indo lá na Lady Gaga, ela apoia gay, a LGBTQIAPN+, que apoia a Lady Gaga. Ela tem um pacto com o diabo, né? Tem gente que fala do pacto. Madonna também, o pessoal falava. Então, eu acho isso muito triste. Eu também, pessoalmente falando. Eu acho que não, é o que você falou, é fiscais de fé alheia. E a gente sabe que ele é um influenciador, tem marca envolvida, tem dinheiro.
ele tá nesse meio, né? Enfim. Sim. Muita gente falando, tinha que renunciar, já que ele se batizou. Esse não é esse tipo de evento que ele tem que ir. Enfim, eu acho que é um debate. Falando de religião, a gente sabe que é um debate que vai longe, porque cada um tem sua opinião ali. Falando de religião, de fé, de Deus abençoar, casamento. Isis Valverde se casou com Marcos Boaz, casalzão, casamento do ano. Mais de 5 milhões de reais custou a cerimônia, segundo as informações de bastidores. E teve celular? Sim, ele não bloqueou o sinal. Tinha um rumor aí de que não ia poder postar nada, de que ia ter um bloqueador. Eu contei com exclusividade que, se tivesse essa decisão, poderia ser até configurado como um crime, porque você não pode bloquear sinal, a Anatel não permite. Na época eu até pontuei, falei, tô achando que talvez quem tá oferecendo esse serviço pro Marcos Boaz e pra Isis não falou que isso é proibido. Talvez eles até tenham cogitado a possibilidade sem imaginar o transtorno que é, porque não pode entrar nesse sistema de bloqueio de sinal, isso é proibido. E aí o que a gente viu foi os convidados muito educados, não ficaram muito tempo no celular, pelo menos nos vídeos, tudo que eu vi ali de registro, todo mundo bem ponderado. A equipe dele, do Boaz e da Isis, de assessoria, alimentou a imprensa, fez os registros, mandou, mas nada assim que tirou o foco do casal, mas que também, de alguma forma, não deixou de compartilhar com os fãs e com os admiradores o que estava acontecendo ali naquela cerimônia luxuosa. Achei de bom tom, achei equilibrado, gostei da postura, achei o vestido dela a coisa mais linda. Acho que é um dos vestidos de noiva mais perfeitos que eu já vi na vida, né? De uma lendária estilista de Londres, né? Da Inglaterra. É um modelo chiquérrimo, não sei nem quanto custa fazer um vestido daquele. Provavelmente quanto que vale também, né? Porque é lendário aquele vestido. Agora, ele também estava elegante, estava de boss. A marca produziu um terno exclusivamente para ele. Então, assim, que casal lindo, que Deus abençoe. O mais importante nessa história é que Deus abençoe, que eles continuem sendo felizes. Você falou que quem apresentou foi uma amiga em comum. Foi uma amiga em comum. Inclusive, acho que a irmã da Preta Gil, a Marina Morena. Ela é amiga do Boaz e apresentou os dois. E falou, vocês combinam. E deu certo, né? Deu casamento. E a lua de mel deles vai ser na Itália. Eles vão pra Itália. Chique, né? Chique. É um lugar que eu tenho vontade de conhecer, não conheço. Morro de vontade. Eu amo. Eu fico imaginando comida, vinho. Nossa, que delícia. bem romântico, Toscana, né? O pessoal fala que Florença é maravilhoso. Delícia. Então eles têm dinheiro. Dizem que a fortuna dele estimada em um patrimônio de 4 bilhões de reais. Não é bilionário uma vez, é bilionário 4 vezes. O Espírito Santo fala que ele comanda lá. Tem muita empresa, né? Tem muita empresa, tem até emissora de televisão. Tem emissora de TV. Acho que é a Record, né? Filiada da Record dele. Ele é um dos sócios. Olha só, vamos lá. Eu quero comentar rapidamente aqui. Luciana Gimenez está prestes a quebrar um recorde. Olha só, em dezembro desse ano, Luciana Gimenez vai completar 24 anos no comando do Super Pop na Rede TV. E eu levantei alguns dados e, olha, ela vai bater a Hebe Camargo, porque a Hebe ficou 24 anos no programa Hebe Camargo nas noites do SBT. E a Luciana vai estar... Vamos dizer assim, elas estão empatadas nesse recorde, mas a partir de janeiro de 2026, Luciana Gimenez vai se tornar a apresentadora com mais tempo no ar em um mesmo programa noturno na história da TV brasileira. Um dado interessantíssimo. Parabéns, Luciana. Parabéns, Lu. Adorei participar do Super Pop aí na última semana. Você foi incrível. Vamos lá. Lê, temos alguns pontos pra gente passar ainda. Que eu anotei aqui. Datena fora e Bate chegando. E aí? Gente, o que foi aquilo, né? O Datena se despediu, né, então. Lembra que tava aquela especulação? Será que ele foi uma despedida mesmo? Ele ficou 4 meses no SBT, com algumas polêmicas, pouco tempo. E parece que tá tudo certo mesmo. Ele vai pra Rede TV e o Bate, após a saída recente também da Record, o Bate volta pro SBT. O que eu acho? Essa saída da Datena do SBT... Tudo bem, aconteceu da forma que tinha que acontecer, né? Eu acho que fim de casamento, fim de parceria... eu só achei o seguinte, achei essa saída do Datena do SBT de uma forma... mais uma vez, o Datena sai de um jeito estranho. Ele sai do SBT agora e tem um rumor no bastidor, as pessoas próximas falando que o salário dele era vergonhoso. Gente, mas ele aceitou. Ele foi pra lá trabalhar. Ele reclamava muito a equipe pequena. Gente, ele sabia as condições que foram colocadas. Era só, então, não ter feito o acordo com a emissora. E ele já tinha dado a entender, sim, que ia sair do canal, mas a emissora falou que não chegou nem a apresentar pra ele o projeto, que ele teria ali opções pra escolher. Me parece muito, a sensação que eu tenho desde o começo é que o Datena saiu
da Band e quis mostrar que ia voltar pro ar logo. E aí falou, ó, topa aqui, vem, pode vir que eu aceito. E aí o SBT ofereceu as condições que podia oferecer naquele momento. E ele que, depois de um tempo, começou a repensar, criticar a equipe no ar, ser até grosseiro, como eu falei pra vocês, que eu não gostei da atitude do Datena. Que ele é competente, tem uma trajetória no jornalismo, isso a gente não pode negar. Mas isso não justifica uma série de atitudes dele, inclusive a forma que ele tá saindo. A forma que ele saiu, inclusive, já algumas vezes de outros canais, da própria Rede TV, da Record. Então, acho que ele precisa rever, porque chega um ponto da vida que a maturidade tem que trazer um ponto de equilíbrio, né? E tomara que ele seja feliz na Rede TV, mas falar que ele vai ter agora o maior salário da Rede TV... Bem, eu não sei se vai ser tudo isso. Que bom que ele conseguiu agora, então, negociar bem, mas... Eu tenho a sensação de que o fato de que o Luiz Bate também tá chegando pode ter ferido o ego, porque a gente viu nos últimos dias falar, ó, o Bate vem aí na hora do almoço, e o Bate é um cara que tem uma força muito grande. Muito. Carisma. Né? Um carisma, é muito ligado à família Bravanel, como eu já tinha contado pra vocês. Ele estava conversando sim, só que na época que ele saiu, a Daniela estava fora do país, deu certo, tá negociando, pô, beleza, vão assinar, ótimo. Mas em nenhum momento houve, pelo que eu entendi do SBT, uma negativa ao Datena. Não. Né? Então, assim, me parece mais uma questão dele ficar, mais uma vez, com medo do ego ferido. Essa é a minha sensação, tá? Posso estar errado e tô aberto a quem me provar o contrário. Mas por tudo que eu sei das histórias de bastidores, me parece que não termina essa história da melhor maneira possível. E eu acho que ele poderia ter feito isso, conduzido isso de uma maneira melhor, tá? É a minha opinião, quero saber o que vocês acham. Eu também acho isso, assim. Eu acho que foi uma coisa muito prematura. E aí teve essas reuniões, ele teve essa reunião com... Eu acho que ele veio da Band pro SBT pensando que ele ia ser as mesmas condições ali. A equipe que ele tinha... o salário que era maior. Mas foi proposto, ele viu, ele tava no contrato. Mas eu acho que assim, sabe assim, foi proposto, mas acho que ele achou que poderia dar uma mudada ali. Sabe quando você vai começar assim, mas depois a gente vai mudando. Eu acho que ele teve essa expectativa e viu que não ia rolar, né? Sim. Vamos ver, vocês podem aí dar a opinião de vocês. A gente abriu os temas do painel. Tem algum destaque que você quer falar aí também ainda, Lê? Não, acho que o show da Lady Gaga, acho que foi do final de semana, né? Acho que bombou. É o ponto alto? É o ponto alto. É o que bombou? É o que bombou. Subiu no painel? Subiu. E o que desceu? Tem alguma opinião? O que não deu bom? Eu vou falar o meu problema que eu prometi que era falar da Record pra fechar. Eu quero saber. Você não tem nada que deu ruim? Não. Tá, então olha, vou falar, eu falei que ia entregar pra vocês. Deu ruim pra Record. E eu vou contar pra vocês onde tá o problema. A Record tá com um problema enorme que se chama Tarde de Domingo. E o erro tá claro, na opinião de algumas pessoas, o certo teria sido puxar o futebol para mais cedo. Eu conversei com algumas fontes, gente que é até especialista do meio, e por mais que tenha ali uma estratégia comercial de puxar o futebol para mais tarde, o entendimento é que o Domingo Espetacular já é um programa consolidado que consegue bons índices. O programa do Tom Cavalcante já ia bem, já estava indo bem. Agora, o problema estava claro. Desde que chegou ao fim o programa lá do Geraldo Luiz, desde que Eliana saiu do Tudo é Possível, o começo de tarde é um desafio para a Record. E por que não ter tentado colocar, então, o futebol para puxar essa audiência e depois garantir aquele efeito cascata, que é o que vem depois, vai bem porque já está com uma média mais alta. E a Record não fez isso. E aí, o que essa pessoa me disse foi, tá muito claro que o Power Couple não resolveu o problema. Nesse fim de semana... E a Globo foi lá pra frente. O Celso Portiolli arrebentou. E o Power Couple, com uma edição especial com a Rafa e com o Andreoli, não deu certo. E agora eles estão repensando o que fazer, já que tá mais provado por A mais B, tem um formato novo chegando para esse horário, que não é isso que o público quer. O investimento é alto, porque são 2 apresentadores, são 2 salários, é um formato que eles voltaram falando, vai salvar o domingo, vai ajudar. Não ajudou. E aí o desafio, a bomba tá na mão. E o que vai ser feito até chegar à Fazenda, porque dizem, com a Fazenda vai dar audiência domingo à tarde. Tenho lá minhas dúvidas. Porque eles querem fazer aquelas tretas, as confusões, os games, igual o Faro fazia, no domingo mais cedo, achando que isso vai... Não sei, hein? Acho arriscado. Se der tempo ainda, pros próximos... contratos do futebol, eu tentaria jogar o futebol para mais cedo, tá? E minha fonte também lá falou que aconselhou na época. Quero saber qual a opinião de vocês. Fica a dica, né? Fica a dica. Você acha que funcionaria? Eu acho que funcionaria. Eu acho que é porque as dinâmicas tanto do Power quanto da Fazenda era dentro do Faro, né? Então tem que amarrar, o que você falou, tem que amarrar ali pra ter alguma coisa nesse buraco. Eu tô terminando de apurar, vou trazendo mais informações, mas é porque essa pessoa comentou comigo ontem que eles chegaram a essa conclusão.
botou o reality, não foi, o Celso Portiolli foi crescendo, a Globo... E aí falaram, opa, peraí, não resolveu o problema não, o problema continua, é o mesmo. Enfim, isso. Lê, redes sociais, Letícia Sena B no Instagram e acompanha a gente na Isto é Gente. siga, acompanhe as nossas reportagens. É. E a gente tá sempre postando conteúdo, @Mateus Baldi no Instagram, dá like no vídeo, comenta, se inscreva aqui no canal. Segunda que vem, a gente volta às 17 horas. Fiquem com Deus, até lá. Tchau, tchau. Tchau.